E hoje eu quero conversar com você sobre a especificidade em TEA. Eu sou Suzete Fortunato, sou fonoaudióloga há mais de 10 anos, terapeuta educacional, especialista em neurociência, pesquisadora do transtorno do espectro autista, da primeira infância de 1 a 4 anos, e sou idealizadora do programa Fono Sem Fronteiras. Eu quero compartilhar com você tudo o que eu aprendi. Eu quero dividir com você a minha história de vida, a minha história profissional, de onde eu vim até onde eu cheguei. E hoje eu quero conversar com você sobre a especificidade em TEA. Como é que isso aconteceu, como é que eu comecei a olhar para o transtorno do espectro autista e incorporar em mim para desenvolver o trabalho que eu realizo hoje. Então, certa vez eu estava meditando, porque eu acredito que controlar a respiração, porque eu acredito que meditar te conecta com você mesmo e faz com que você desenvolva o autoconhecimento, para que você consiga trabalhar com o próximo, para que você consiga desenvolver e entregar o seu melhor, né? Nós não encontramos com ninguém por acaso, nós encontramos porque existe uma necessidade e você está ali para, de alguma forma, preencher aquela lacuna, ok? E aí, certa vez, eu estava aqui na minha casa e fui sentar na graminha para meditar. Eu simplesmente parei tudo que eu estava fazendo e fui sentar na grama para meditar. Quando eu sentei na grama e fechei os meus olhos para começar a meditar, eu percebi que eu estava num universo, né? Que aquela grama era habitada por formiga, por vários bichinhos que eu nem consigo identificar de dizer o nome, mas que aquela grama, que aquele matinho, não era só um matinho. Ali existia vida, existia uma colônia, várias espécies vivas habitavam ali naquele lugar. E aí eu fechei o olho para poder trabalhar a minha respiração, conectar com o meu eu, para fazer a minha meditação, e de repente veio uma formiga e me picou. E aí eu passei a mão, tirei a formiga de perto, e daqui a pouco veio uma outra formiga, e daqui a pouco veio um outro bichinho que subiu em mim, e eu fui percebendo que naquele momento eu estava sendo privilegiada, eu estava sendo envolvida por todos aqueles serezinhos que aparentemente a gente não dá conta, mas que habita a grama. E aí no meio daquela, de tentar fazer meditação, né, que aí eu vi que eu poderia estar meditando de uma outra forma. E não para dentro de mim, e não para encontrar com o meu eu, mas que a meditação que eu estava fazendo naquele momento era uma meditação para fora, era uma meditação externa. O quanto que naquele momento, quando eu sentei ali, né, na graminha, no mato, eu invadi o universo. E aí, na verdade, não tinha nada de errado com a formiga que estava me picando. Na verdade, é a forma que ela tem de se comunicar. É a forma que ela tem de dizer que estava presente e que eu invadir o espaço dela. De que eu sentei no lugar que provavelmente era o lugar onde ela estava desenvolvendo algum papel, né? Desenvolvendo alguma função. Parece que meio que alucinação, mas eu acho que é exatamente isso, né? Que existe um universo fora do nosso universo. E a gente muitas das vezes acaba atropelando, né? Não parando para prestar atenção. Nessa vida dinâmica que nós vivemos, nessa vida frenética, né? Uma coisa atrás da outra e tem que dar conta de tudo, levando agora então, nesse tempo de quarentena que nós estamos em casa e trabalhando em casa e cuidando dos nossos filhos em casa e atendendo os nossos clientes em casa, a gente está tendo que fazer tanta coisa. E a sutileza da vida, a sutileza desse conectar com o externo, né? Com o todo. Porque o que é externo? É tudo aquilo que está fora, é a percepção do outro, é a percepção daqueles que compõem o lugar que eu estou,
né? Daqueles que dão vida, que dão cor ao lugar que eu estou. Então, naquele momento, eu percebi que eu invadi o lugar da formiga, que eu invadi o lugar de outros insetos minúsculos, que eu tinha meio que fechar o olho, apertar bem por causa da claridade, né, do sol, e eu não conseguia enxergar de tão pequenos que eles eram, mas que eles não se incomodaram com a minha presença, ou seja, eles me incluíram no ambiente deles. E como eles me incluíram? Eles começaram a subir em cima de mim, eles começaram a me agregar dentro do universo em que eu me coloquei para simplesmente fazer uma meditação. E assim também é o universo do transtorno do espectro autista. O que isso tem a ver, Suzete? O que isso tem a ver com o universo do transtorno do espectro autista? Ao longo da nossa jornada, quem trabalha com TEA ou quem já fez algum curso com TEA para trabalhar, a gente recebe tantas informações teóricas. É claro, é um público que tem uma especificidade, é um público que tem uma característica diferente de perceber o mundo. E aí torna aí o espectro, né? Porque não é igual, porque cada um dentro do espectro autista será único. Cada criança que está ali, ela é especial dentro da individualidade dela, assim como nós, né, que aparentemente típicos, temos também as nossas individualidades e as nossas características íntimas. Assim também são eles. Por que gostaríamos que fossem todos iguais, né? E ter um protocolo. O protocolo de A que serve para B, que serve para C, não é assim. Não funciona assim. Porque existe toda uma especificidade, porque existe uma vida ali, porque existe uma personalidade ali, porque existe um indivíduo que não tem nada de errado com ele. Ele percebe o mundo diferente de nós. E será que nós percebemos o mundo da forma correta? Ao longo da minha jornada de trabalho com crianças especiais, eu percebo que às vezes uma sensibilidade que às vezes nos falta, é possível aprender com essas crianças. Certa vez, num trabalho em uma instituição, uma criança que não tinha absolutamente nada de especial, né, para dar aos olhos comuns, aos olhos humanos. Ela ganhou uma folha de papel para poder fazer um desenho para ela. E ela fez aquilo com todo amor, com todo carinho, com tudo aquilo que ela podia ofertar naquele momento. E ela não fica com o desenho. E ela oferta esse desenho. E ela dá esse desenho. Então, assim, esse presente, para mim, não tem preço. Não dá para mensurar a alegria, não dá para mensurar o sentimento que isso renova dentro da gente. De perceber o quanto eles são capazes de serem extremamente sensíveis, às vezes essa sensibilidade que nos falta. Então, voltando lá no transtorno do espectro autista, né, e nessa correlação com a minha meditação, que não foi interna, mas que passou a ser externa naquele momento, eu quero aqui compartilhar com vocês que quantas vezes a gente não maximiza, né, uma questão, quantas vezes a gente não dá um olhar, talvez inclinado para uma coisa mais difícil, mais trabalhosa, e não perceber o quanto nós temos que aprender com essa forma diferenciada de olhar e de encarar a vida, né? De perceber. Claro que nós somos seres humanos, claro que nós nascemos para viver em comunidade, para interagir com outros. Não estou falando da especificidade, eu estou falando do ser humano que está ali, que se encontra dentro do espectro. Cada vez que eu consigo ser sensível à dificuldade dele, à dificuldade que ele passa, porque se eu tenho um entendimento, né? Se eu busquei o conhecimento, se eu busquei a teoria, e aí eu junto, é necessário que eu possa juntar tudo isso para efetivamente colaborar para que esse sujeito possa sim mediar
né, ele possa ser inserido dentro de uma vida com qualidade, uma vida mais social, onde ele possa se expressar e se comunicar para que todos que estão ao redor dele possam conseguir entender aquilo que ele está querendo comunicar. A formiga na grama fez uma comunicação comigo. De que forma ela se comunicou? Como que eu ia perceber a formiga ali na grama se ela não de alguma forma chegasse em mim, tocasse em mim e me desse uma picadinha? Eu não ia perceber, porque eu estava focada, porque eu tinha um método, porque eu tinha um desejo, porque o meu desejo naquele momento era fazer a minha meditação. Era isso que eu queria fazer naquele momento. E aí a formiga precisou chamar a minha atenção. Por quê? Porque eu invadi o espaço dela. Porque eu sentei aonde provavelmente ela estava programando de fazer alguma coisa, sei lá o quê. Eu não consigo perceber nesse momento e entender qual era a ação da formiga, né? O que a formiguinha queria fazer naquele lugar e os outros insetos que estavam ali. Mas com uma criança, com um ser humano como eu preciso sim me esforçar o máximo. Eu preciso sim dar 100% de mim para conseguir entender o que aquela criança que naquele momento não se comunica como eu comunico, que naquele momento não consegue interagir com o mundo, com o redor, da forma que eu interajo, que naquele momento tem padrões de comportamentos repetitivos. Eu preciso entender sim. E como que eu entendo isso? Através de conhecimento técnico científico? Ok. Mas percebendo quem é aquela criança. Percebendo de que forma eu posso me agregar àquela criança e trazer ela para uma nova realidade. E para isso é preciso estar disponível. Para isso é preciso estar disposto a vivenciar. E aí, quando eu me sento na grama, de alguma forma eu estava disponível para poder viver aquilo que eu estava vivendo. Mas eu tinha um foco, eu tinha uma meta, mas eu me disponibilizei. Porque naquele momento em que eu percebi os insetos subindo em mim, eu mudei o meu foco, eu mudei a minha direção e pude ir para uma nova vertente, a perceber aquela natureza que estava ali. E muitas das vezes somos nós que estamos dentro da nossa casa com uma criança, que somos terapeutas, que estamos dentro do consultório com aquela criança que traz aquelas características específicas do espectro. E somos nós, professores, dentro da sala de aula, dentro daquele universo enorme, com diversas especificidades. E eu preciso sim ter um olhar para essa criança. E eu preciso sim fazer a diferença na vida daquela criança. Eu não posso delegar para o outro, porque o outro foi especialista, porque é o terapeuta que tem que dar conta, porque é a mediadora que tem que dar conta. Todos nós somos responsáveis pelo outro. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Todos somos um. E quando a gente tem essa compreensão de que o que eu faço afeta o outro e o que o outro faz de alguma forma também me afeta, isso faz com que eu possa estar a cada dia mais sensível, a cada dia mais desperta. Acho que na verdade a palavra certa nem é sensibilidade, é o despertar. Eu acho que a cada dia mais a gente vai despertando para olhar para esse próximo, para olhar para as características que impede ele, mas de que forma eu posso atribuir conceito e fazer com que essa criança venha para mais perto de uma realidade mais intensa e mais generalizada para que ela possa conviver. Eu acho que essa é a grande sacada
da especificidade. Eu perceber que o outro é diferente de mim, mas de que forma eu posso colaborar para que ele possa viver dentro de uma sociedade, interagir com as crianças, brincar com o próximo, poder se comunicar, dizer que está sentindo dor e não precisar bater com a cabeça na parede para comunicar que está sentindo algo, algum desconforto. Eu preciso sim mostrar para essa criança como eu posso pedir um biscoito sem precisar segurar na mão de um adulto e levar ele até a lata e quando chegar lá ficar pulando. Então existem maneiras para fazer isso, mas o nosso despertar, a nossa intenção de fazer melhor é que efetivamente vai ajudar essas crianças na construção do processo de reabilitação. Não é só, a teoria é importante, mais uma vez eu quero frisar isso, eu não tô desmerecendo, porque senão eu não seria pesquisadora. Né? Pelo contrário, eu pesquiso, eu estudo, eu quero buscar novos recursos para poder trabalhar com essas crianças, para poder ensinar a vocês que estão aqui comigo hoje, de que forma eu vim desenvolvendo todo esse trabalho ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida. E isso faz com que hoje eu consiga desenvolver esse trabalho. Em parceria com vocês, professores, né, dos clientes que eu já atendo, em parceria com essa família e em parceria com outros terapeutas. Porque essa é a grande função da equipe multidisciplinar. Juntar forças, unir conhecimentos num despertar de um auxílio muito mais intensificado, para que essa criança possa ir aos pouquinhos se auto-reorganizando, se autorregulando para a vida, para o processo de construção de identidade própria. Com isso eu estou querendo dizer que essa criança não possa pular quando ela está feliz e quando ela está alegre. Quantos de nós não ficamos extremamente emocionados e felizes quando conseguimos algo? Quando atingimos o nosso objetivo? Nós somos assim, né? E eu ainda posso dizer com vocês, quem aqui não tem um pouquinho de teia dentro de si? Quem aqui não gosta das coisas, de vez em quando, tudo organizadinho? Quem aqui não costuma fazer um ritual, fazer o mesmo caminho para poder ir para o trabalho? Quem aqui não gosta de ter tudo organizadinho, né? Na nossa vida, a gente é um pouco assim também. Então, qual é o problema de uma criança pular quando ela está comemorando, quando ela está feliz? E aí, o equilíbrio despertar é eu perceber que naquele momento ela está pulando porque ela está feliz, porque ela teve uma vitória, porque ela conseguiu alcançar algo, porque ela ganhou num jogo, ou porque ela recebeu um elogio do terapeuta, ou porque naquele momento ela conseguiu acertar a tarefa que o educador estava ali disposto a ir trabalhando com ela. Então é esse despertar de como eu vou olhar para a especificidade do outro, como eu vou estar disponível para acolher a resposta que essa criança me mostra, traz para mim. E se eu ficar preso na questão direcionada de como tem que ser no típico, né? No dito típico, se eu ficar somente pensando nisso, que eu tenho que trazer essa criança para o típico, eu deixo de perceber os comportamentos de resposta que ela traz para mim, na sutileza dela, dentro do que é possível para ela naquele momento. O trabalho que todos nós fazemos, direcionando essa criança ao longo da vida dela, vai fazer com que cada vez mais ela possa manifestar a alegria dela de uma outra forma. Que não seja somente pulando, mas que ela possa manifestar isso dizendo para você: legal, gostei, tô feliz, oba! Ou então,
Ao longo do trabalho, essa criança vai desenvolvendo, ela vai fazendo um melhoramento, ela vai rompendo os limites, ela vai ultrapassando as barreiras. Mas quem faz isso somos nós. Cada vez que conseguimos direcionar essa criança para um processo de reabilitação, despertando em nós a nossa consciência do que ela está querendo dizer naquele momento com aquele comportamento. Então, naquele momento, naquela hora em que você está ali com a sua criança TEA, não tem certo e não tem errado. Você tem que conhecer a sua criança, você tem que conhecer o sujeito que está perto de você, você tem que conhecer o outro, você tem que se despertar para vivenciar com o outro aquele momento. E aí sim, nós vamos estar disponíveis para poder efetivamente ajudar a criança a se posicionar num mundo que se diz inclusivo, né? Num mundo em que ainda precisa de muita conscientização para efetivamente incluir. Incluir é muito mais que tá perto da mão, né? É muito mais que isso. Incluir é você estar desperto, é você estar disponível, é você estar junto, é você ter um olhar diferenciado, é você dar o seu máximo, dar 100% de fazer com que essa criança consiga sair da onde ela está e direcioná-la para um lugar onde é possível viver de forma diferenciada, onde ela consiga ter vez, onde ela consiga ter voz. E se naquele momento, né, que você está nessa jornada de fazer o movimento com essa criança, e se naquele momento acontece algo, né, de algumas informações sensoriais, de forma que não são recepcionadas da forma correta, e se você consegue fazer com que essa criança está ali e que manifeste algum comportamento disruptivo, está tudo bem. Pare, observe o entorno, tente perceber o que estava ali naquele momento e que pode ter gerado para que aquele comportamento fosse desencadeado. Porque existe uma tendência do ser humano de querer impor limites, né? E de querer dizer, para! O que você está fazendo? A gente, quando adulto e ser humano, a gente quer impor o nosso limite. Mas a gente não faz uma leitura do que gerou aquele comportamento. Então é necessário sim respirar, pensar, antes de tomar uma atitude que venha comprometer o comportamento daquela criança. É claro que se é uma criança que está batendo com a cabeça na parede, você não vai ficar assistindo sem fazer nada. Porque aquela criança não consegue dizer, verbalizar o que ela está sentindo, se é uma emoção, se é uma dor. E aí, na maioria das vezes, ela pode sim bater com a cabeça na parede. O que nós podemos fazer? Tirá-la daquela situação. Esse despertar, né, do que eu posso fazer é só a gente se colocar no lugar. Como que é bater com a cabeça na parede? É agradável para você? Não. Para ela também não vai ser. E aí, naquele momento, né, eu não preciso de ter conhecimento, de técnica, basta eu me colocar no lugar do outro. O que eu estaria sentindo se eu estivesse fazendo aquele movimento? E aí você precisa, de alguma forma, envolver aquela criança com carinho, com amor, na serenidade, para que ela possa confiar em você, né? Você precisa ter um vínculo com essa criança, para ela poder confiar em você e se sentir encorajada no seu amor, no seu carinho, vir com você e sair daquela situação.
conduzir essa criança para um outro local onde ela possa ter menos informações que vêm do ambiente externo, né? Que ela tem que fazer menos decodificações dessas recepções, dessas informações que vêm via auditiva, que vêm via olfativa, que vêm via visual, que vêm via tátil, que pode ter gerado esse comportamento. Então, a grande sacada é estarmos disponíveis, a grande sacada é olhar para o outro, a grande sacada é perceber que a criança dentro do espectro autista, ela não é um ser extraterrestre. Ela é um ser como eu, como você, que precisa de apoio sim, mas que precisa ser olhada a partir da ótica que ela enxerga, para que efetivamente consigamos desenvolver esse trabalho com ela. E eu quero contar para vocês o quanto é lindo, o quanto é gratificante quando conseguimos tá usando a lente da criança para enxergar. Porque aí acaba que não tem mais todo aquele esforço, eu preciso saber essa técnica, preciso saber isso, preciso saber aquilo, tudo na ponta da língua. Porque a própria criança vai direcionando você para o que é aquilo que ela deseja naquele momento. A própria criança nos mostra e nos chama a atenção para aquilo que eu tenho que fazer, para aquilo que ela quer naquele momento. Vocês lembram de quando eu dei lá atrás o exemplo da formiguinha? Eu não estou comparando uma criança com uma formiga, não é isso. Mas fazendo uma generalização de que para eu poder perceber a formiga ali, na grama, a formiga veio e subiu em cima de mim e me deu uma picadinha. E aí, muitas das vezes, as nossas crianças tentam se comunicar com a gente, tentam interagir com a gente da maneira que ela sabe, da maneira que é possível para ela naquele momento. E aí eu preciso estar atento a esses sinais. Eu preciso estar efetivamente engajada a esse comportamento. Porque é isso que vai fazer a diferença na minha sala de aula. Porque é isso que vai fazer a diferença no meu consultório. Porque é isso que vai fazer a diferença quando eu estiver coordenando uma escola. Eu estar sensível ao comportamento da criança, o que ela está querendo me dizer com aquele comportamento. E de que forma eu vou fazer a leitura desse comportamento para efetivamente poder ajudá-la. E aí, se eu não estiver olhando para essa criança com a lente que ela olha, eu não consigo ajudá-la. E aí um comportamento desorganizado e disruptivo, ele fica muito mais intenso. A dificuldade de comunicação fica muito mais complicada. Os comportamentos repetitivos e ritualizados ficam muito mais intensos. Porque a gente não consegue cortar a corrente. Então, se faz necessário esse despertar, se faz necessário se colocar disponível, se faz necessário olhar para essa criança com empatia, com disponibilidade para fazer o melhor que eu posso, 100%, porque isso é que vai gerar a diferença na vida dessa criança. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que faça sentido na vida de vocês, porque é a partir desse viés, é a partir desse olhar que eu faço hoje a minha clínica, que eu não posso chamar de trabalho, porque verdadeiramente eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque eu aprendi com eles a melhor maneira de que seria melhor para eles. Cursos, as técnicas, as ferramentas são super importantes. Não estou desqualificando nenhuma delas, pelo contrário.
Cientificamente, eu uso todas na minha pesquisa. Mas na hora de pôr a mão na massa, é com eles que eu uso os recursos, né? Olhando para eles, é que eu vou usar os recursos que eu tenho para poder sensibilizá-los a partir do que eles querem que eu execute com eles. É a partir desse despertar, é a partir dessa conscientização. Se eu quero aprender para poder melhor trabalhar, eu tenho que aprender com eles. Então eu preciso sim colocar a lente da criança que está dentro do espectro autista para que ela me ajude, para que ela me direcione para o melhor caminho a seguir com elas. Então, ok? Espero que tenha feito sentido para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!